Eu não cheguei na Lagoinha procurando história. Eu cheguei com fome. Era fim de tarde, bar antigo, mesa de metal, copo americano, televisão ligada sem som, aquele clima que parece parado no tempo, mas nunca vazio. Gente conversando baixo, cadeira arrastando, cheiro de comida simples. Eu estava ali há poucos minutos quando ouvi a frase, jogada, sem intenção de assustar. Se você acha isso estranho, passa na Lagoinha. Eu levantei o rosto. Quem falou não me olhou. Continuou mexendo no copo como quem comenta o tempo. Eu perguntei o porquê. Veio um riso curto, desconfortável. Tem uma casa ali, faz uma semana que ninguém dorme. Não falaram em fantasma. Não falaram em morte. Falaram em incômodo. Disseram que o último morador saiu de madrugada. Não deixou tudo para trás, mas saiu com pressa. Avisou o dono que não voltava. Quando perguntaram o motivo, respondeu só isso. Não fiquei sozinho, nem com a casa vazia. Na Lagoinha ninguém força assunto. Mudaram de conversa. A televisão continuou muda. Mas a frase já tinha ficado comigo. A casa ficava a poucas ruas dali. Rua estreita, muro baixo, portão simples de metal. Casa térrea, antiga, pequena. Sala, corredor, quarto, cozinha no fundo e um quintal apertado. O tipo de casa que você encontra em qualquer bairro antigo de BH. Nada parecia abandonado. Nada parecia em ruína. A porta estava fechada, mas não trancada. Eu fiquei alguns segundos parada na calçada. O bairro estava vivo. Gente passando, moto subindo a rua, rádio ligado em alguma casa. Tudo normal. Foi aí que senti a primeira coisa estranha. O som da rua não entrava na casa. Como se a porta fosse mais grossa do que parecia. Vizinho falou que o morador começou a reclamar de noites ruins, que dizia ouvir alguém andando pelo corredor, não arrastando o pé, andando normal. Primeiro pensou que era barulho da casa, depois pensou que era barulho da casa, depois parou de tentar explicar. Na última noite, disse que acordou com a sensação clara de que tinha alguém parado, olhando para ele da porta do quarto. Não falou que viu, falou que sentiu. Eu empurrei o portão devagar. O rangido foi curto, seco. Quando coloquei o pé na sala, o ar mudou. Não esfriou, pesou. Sala pequena, piso frio antigo, parede clara com marcas de quadro retirado. Um sofá simples encostado na parede. Nada fora do lugar, nada quebrado. Mesmo assim, eu tive certeza de uma coisa. A casa não estava vazia. Não era a sensação de estar sendo seguida. Era a sensação de estar sendo observada de um ponto fixo. Eu fechei a porta atrás de mim. O barulho da rua sumiu de vez. Casa pequena não espalha medo. Ela concentra. Eu avancei poucos passos. O corredor era estreito, luz fraca, 2 portas. Uma do quarto, outra do banheiro. No fundo, a cozinha. Quando cheguei no meio do corredor, parei, sem perceber. Meu corpo travou antes da cabeça. No fim do corredor, na porta do quarto, havia algo errado com a luz. Não era sombra, era ausência de luz. Como se alguém tivesse ali, parado, ocupando espaço. Eu não vi rosto, não vi forma clara, mas vi altura, postura ereta, imóvel. Eu não avancei, não recuei, fiquei ali, respirando baixo. A presença não se mexeu. Foi nesse momento que senti o lapso, curto, involuntário. Vi o mesmo corredor em outro instante, a mesma porta, a mesma posição e alguém parado ali, olhando. Quando voltei, a presença continuava no mesmo lugar, nem mais perto, nem mais longe. Eu sussurrei sem saber por quê. Eu só tô olhando. Nada respondeu, mas o ar do corredor ficou ainda mais pesado, e eu entendi por que o morador não conseguia dormir. Não era ameaça, não era ataque, era convivência forçada. E aquela casa,
claramente não aceitava ficar sozinha. Eu continuei parada no corredor por alguns segundos, não porque estava com medo de andar, mas porque aquela presença não reagia, não avançava, não recuava, não respirava. Ela só ocupava. O que mais me incomodou foi perceber que, mesmo imóvel, eu tinha a sensação clara de que estava sendo observada. Não de cima para baixo, não com julgamento. Era um olhar neutro, contínuo, como quem apenas constata que você entrou onde não devia. Eu dei um passo para o lado, tentando mudar o ângulo. A presença não se mexeu. A luz do corredor continuava falhando só naquele ponto, como se a ausência tivesse volume. Ali não era sombra, era bloqueio. O vizinho tinha comentado algo parecido, quase como detalhe. O problema não é aparecer, é ficar. Disse que o antigo morador acordava sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 da manhã, e toda vez sentia que alguém estava parado no mesmo lugar. Nunca mudou de posição, nunca chegou mais perto, nunca foi embora. Foi isso que quebrou ele. Eu resolvi não ir direto ao quarto. Em casa pequena, mudar o percurso é a única forma de testar se o medo te segue, ou se ele espera. Entrei na cozinha. Espaço apertado, pia antiga, janela pequena dando para o quintal. O cheiro ali era normal. Nada de mofo, nada de abandono. Quando virei de costas para o corredor, senti um alívio imediato, como se a casa tivesse me deixado em paz por alguns segundos. Eu abri a janela. O som da rua entrou fraco, distante. Foi quando ouvi algo atrás de mim. Não passos, não voz, um deslocamento de ar. Eu virei devagar. A presença continuava no corredor, no mesmo ponto, na mesma distância, mas agora parecia mais nítida. Não rosto, não roupa. Era como um corpo humano recortado da luz. Altura parecida com a minha, ombros alinhados, braços junto ao corpo. Imóvel. Eu senti um frio seco subir pela coluna. Não foi susto, foi reconhecimento. Ela não estava ali por acaso. Ela pertencia àquele ponto da casa. Casas pequenas não dão espaço para erro. Tudo acontece perto demais. Eu caminhei de volta para o corredor mantendo distância. Cada passo que eu dava, a presença permanecia exatamente igual. Era como se eu estivesse andando e o cenário não. Quando cheguei perto o suficiente para distinguir melhor o contorno, veio o lapso. Curto, direto. Vi o mesmo corredor em outro tempo. Mesma casa, mesmo espaço apertado. Vi alguém entrando pela porta da frente, parando no corredor e ficando ali. Não vi violência, não vi briga, não vi queda. Vi interrupção, como se a vida tivesse sido pausada naquele exato ponto. Quando voltei, a presença parecia mais densa, não mais clara, mais pesada. Eu falei em voz baixa, sem desafio. Você não vai sair daqui, né? Não houve resposta, mas a luz do corredor oscilou uma vez só, curta, definitiva. Eu entendi. Não era um convite, era um limite. Eu dei um passo para trás, depois outro. A presença não me seguiu, ela ficou. E isso foi pior do que qualquer perseguição. Na porta de saída, antes de abrir, senti uma pressão estranha no peito, como se a casa quisesse garantir que eu levasse algo comigo. Não um objeto, uma certeza. Eu abri a porta. O barulho da rua voltou de uma vez, alto demais, quase agressivo. Quando virei para olhar o corredor pela última vez, a presença ainda estava lá, no mesmo ponto, na mesma posição, imóvel. Eu fechei a porta. O dono da casa diz que vai alugar de novo, que o problema é psicológico, que gente impressionável não aguenta a casa antiga. Pode ser, mas naquela noite, enquanto eu caminhava pela lagoinha, percebi uma coisa importante para essa jornada. Alguns lugares não precisam fazer nada, não precisam assustar, não precisam se mover. Eles só permanecem. E quem entra,
é que precisa decidir se consegue conviver. Se você quiser continuar comigo nessa investigação, se inscreve no canal e acompanhe a série, porque essa casa não é um caso isolado. Ela é só mais um ponto fixo num mapa de lugares que o Brasil nunca resolveu esvaziar. E o próximo fica a poucas ruas daqui.